Hoje minha convidada aqui no Momento Lead é Carol Costa, ela que é fundadora da Potencial Pleno. A gente vai falar sobre desenvolvimento humano. Carol, esse é o seu negócio, fazer as pessoas aproveitarem o máximo do potencial que está dentro delas, é isso? Exatamente. Você sabe, Elô, que quando eu comecei a trabalhar no desenvolvimento pessoal, uma pergunta que mexeu muito comigo foi: quanto do teu potencial você realmente exerce, né? Eu comecei a empreender muito cedo, com 16 anos, e muita gente me dizia: nossa, você tem muito potencial, você tem muito potencial. E por muito tempo isso foi muito confortável ouvir. Mas com o passar dos anos, eu falei: puxa, eu tenho potencial, mas será que eu estou transformando esse potencial em potência? Que é o fazer, de fato, exercer. Por isso que o nome da empresa é Potencial Pleno, porque todos nós temos uma potência dentro de nós, mas precisamos exercer a plenitude, e o desenvolvimento pessoal é a forma disso acontecer, né? Eu acho que a escola tradicional, né, os métodos de ensino, tanto a formação básica quanto a formação técnica e universitária, eles acabam modelando muito o profissional. E quando esse profissional entra dentro de uma companhia ou vai empreender, ele tem que lidar com pessoas diferentes, com realidades diferentes e com uma cultura diferente, a cultura dos outros e a cultura da companhia. Esse é o trabalho também que vocês fazem, né? Os cursos em company, as iniciativas em company, é ajustar essas diferentes vivências dentro de um modelo que seja o sucesso daquela companhia, né? Sim, é um mundo muito diverso. Então eu aprendo, quem vai à faculdade tradicional aprende o mercado tradicional, aprende muito bem a técnica. E é fundamental que você seja tecnicamente muito fera naquilo que você faz. Só que quando você cai num ambiente corporativo, não é a técnica que vai fazer com que você se desenvolva e alcance novos patamares. Eu sempre costumo dizer que não é necessariamente quem faz o melhor bolo que vende mais bolos. Não é necessariamente o melhor profissional que é aquele que tem mais destaque. O que vai fazer um profissional ter destaque é ele entender de inteligência emocional, entender de como convivência, comunicação assertiva, e essas nuances é isso que onde a gente trabalha, né? A arte de dar feedback, uma comunicação melhor, inteligência emocional, como lidar com conflitos, que são matérias, vamos por assim, que a gente não tem na escola, que mesmo na faculdade, muitas universidades, muitos cursos ainda não têm essa linha voltada para mais soft skills, o que é que eu realmente preciso como profissional para alcançar novos patamares. Aí então entra a cultura. Porque quando eu entro numa empresa, eu entro com a minha cultura. Mas você tem a sua cultura, né? Aqui nós estamos num ambiente que tem outra cultura. Esse alinhamento é fundamental e o nosso trabalho é fazer com que esse alinhamento aconteça para que dentro daquela empresa, dentro daquela companhia, esse alinhamento de cultura faça com que todos cresçam, né? Dentro do que a empresa acredita que é o mais interessante para o mercado dela. O que eu acho interessante do trabalho que vocês fazem é que vocês individualizam muito o atendimento, né? Vocês não engessam, não tem uma fórmula mágica, né? Porque a gente viu muito principalmente durante a pandemia, onde a gente começou muitos especialistas de comportamento, muitos lives e muitas pessoas viraram coachings de Instagram ou empreendedor de palco, né? A pessoa nunca teve uma empresa na vida e dá dicas de empreender, faz curso de como empreender, faz curso de inteligência emocional, e a gente viu um mercado crescente, claro, pessoas muito boas entregando soluções para o mercado, mas a gente viu também muitas iniciativas que muitas vezes as pessoas buscam e não dão resultado nenhum, porque é uma fórmula de massa. E eu acho que eu vejo vocês trabalham muito o indivíduo, né? Sim, é muito individualizado, personalizado, porque existem, claros, alguns padrões que todos nós temos. Eu tenho um padrão de comportamento que ele muitas vezes é parecido com um padrão de comportamento seu. Então é possível, sim, ter uma estratégia ou uma ferramenta que vai ser utilizada por todos e vai funcionar. Inclusive, muitas das nossas metodologias a gente aplica, independentemente para quem é da indústria, do comércio, do serviço, vai funcionar a ferramenta. Mas em alguns casos, você precisa de um olhar específico para a sua empresa e de um olhar específico para você. Porque existem nuances no seu comportamento como gestora, no seu comportamento como líder, que só você sabe. Então, a gente busca mesclar o melhor dos dois mundos. O que existe que a gente consegue personalizar para você e para sua empresa? E o que existe de ferramentas que vão atingir grande público? O que muita gente vai conseguir ser impactada? Nisso a gente utiliza as redes sociais, claro, né? Então eu estou sempre à frente das redes sociais como cara da marca, e para dentro da sala de aula, para dentro dos incompanies, dos nossos treinamentos, o que é que a gente pode individualizar ou personalizar. Conhecemos todas as empresas, as realidades, e aí eu e o meu time a gente consegue fazer uma adaptação bem legal para essa personalização. Por isso o resultado vem com mais facilidade. E você consegue mensurar o resultado do trabalho antes e depois da imersão que vocês trabalham? Sim. Hoje, um pouquinho antes de vir para cá, nós estávamos em um evento conhecido como a comemoração da Meta Pânico, né?
Os clientes se colocam uma meta muito audaciosa e durante 2 meses de preparo, nós ajudamos nesse preparo e ele vai com o time dele para alcançar essa meta. E hoje era o dia da comemoração daqueles que atingiram o resultado. Então, a gente consegue mensurar através de resultados financeiros, aumento de número de colaboradores, então a geração de empregos, a pessoa entra com um time de 10 pessoas, sai com 15 pessoas. Então, a gente consegue mensurar o que os números conseguem mensurar. Então, engajamento de time, cultura, clima, faturamento ou o número de colaboradores. Mas também existem aqueles que a gente não consegue porque o impacto comportamental, ele vem um resultado, mas ele tem outras pessoas que dizem que eu estou mais feliz, eu gosto mais de ir para a empresa, eu sinto que eu estou liderando melhor. Então, mas o que é liderar melhor? Os indicadores a gente consegue ver com muita clareza, mas tem muitos outros pontos que, como donos de empresa, como líderes, o líder consegue sentir-se melhor na cadeira da liderança, porque é uma cadeira desafiadora. Sim. E hoje você vê que os líderes, eles estão preparados para esse momento, principalmente onde a gente tem abismos geracionais dentro das companhias, né? A gente tem uma geração de 20 anos, a gente tem uma geração de 30 que já é completamente diferente da geração de 20, a gente tem as pessoas de 40, de 50, tem as pessoas de 60 muito produtivas e trabalhando, hoje uma força de trabalho muito incrível, as pessoas mais maduras. Você vê que essa distância de gerações é um problema se lidar quando você fala de potencial, de liderança e principalmente de conhecimento? Que bacana você ter falado isso, porque a gente discute muito em sala de aula sobre os conflitos geracionais, que desde que o mundo é mundo acontecem. Não é porque agora a geração Z, mas talvez você tenha escutado, eu certamente escutei dos meus pais, no meu tempo eu ia para a escola a pé e tal. Então, é natural que esses conflitos geracionais aconteçam. Com o melhor dos mundos, nós temos uma geração madura, que trabalha muito bem e que está vivendo cada vez mais por conta da tecnologia na área da saúde, o que é maravilhoso. Nós temos uma geração que está entrando, que tem uma agilidade muito grande e uma vontade de trabalhar por um propósito maior do que essa geração mais madura, e uma falta de comunicação e alinhamento entre os dois. Então, esse é o abismo que acontece nas empresas. Não existe comunicação. Cada um quer ter a sua razão. Puxa, a razão de quem é mais maduro e a razão de quem é mais jovem. Onde que esses dois mundos se encontram? A cabeça de quem é mais maduro de entender, olha, eu já passei por isso. Então, lá atrás nós resolvemos assim. Como que a gente consegue resolver agora com esse novo olhar? Não é fácil, obviamente, porque nós estamos num mundo cada vez mais ágil, mais dinâmico e mais volátil e confuso. Mas, ao mesmo tempo, com comunicação e maturidade de ambas partes, especialmente de quem já passou um pouco mais de tempo aqui, que a gente consegue fazer esse direcionamento dos mais jovens. Mas nosso time é bastante jovem, e o time dos meus clientes, das nossas potências, eles estão buscando por pessoas que estejam em gerações diferentes, porque é isso que traz inovação. A diversidade traz inovação. Então, é importante que essa convivência aconteça e que o líder busque o melhor desses mundos, na melhor forma de conduzir. Quando a gente fala hoje de mercado, né, mercado de trabalho, o Paraná vive o pleno emprego, né? Então, as empresas têm muitas vagas abertas, dificuldade de recolocação, e também muitas empresas tentando ver o que faz para reter os colaboradores. Porque só o dinheiro, só tratar bem, ou só vislumbrar um futuro não basta mais, né? Como que vocês veem o trabalho que vocês fazem na retenção e na orientação para uma empresa ser uma melhor empregadora? O mercado de trabalho, a gente está a pleno emprego. 100% dos meus clientes têm vagas para contratação, e do outro lado existe uma fala muito comum que é: não tem gente boa para trabalhar, né? Então, em alguns aspectos a gente vai precisar olhar quais são os interesses de quem está no mercado de trabalho. Como empresário, a empresa e o empresário, puxa, não é mais eu tenho uma vaga, eu preciso vender essa vaga bem e fazer com que a minha empresa seja atraente. E existem várias formas de tornar a sua empresa atraente: benefícios melhores, um ambiente de trabalho legal, pessoas que querem o desafio. Então, tem muitos, especialmente os mais jovens, desejam o desafio e não apertar somente, né, um botão, ou apertar, fazer a mesma coisa todos os dias. Então, é entender que a sua empresa precisa ser atraente. Que nem sempre, eu costumo brincar que os nossos clientes são pequena e média empresa, vasta maioria. Então, vamos olhar para as grandes empresas e gigantes que já passaram pelo que nós estamos passando agora, como pequenas e médias. Ótimo. O que eles oferecem que nós não oferecemos, e o que nós oferecemos que eles não oferecem?
né? A possibilidade de encarar novos desafios, um crescimento junto com a empresa, para que a gente possa entrar num nível de concorrência para os melhores talentos do mercado. E na retenção é ouvir o seu time na essência, o profissional que está com você ali. Então, PDI, toda a parte de PDI, toda a parte de clima, como fazer com que esse profissional que esteja contigo, ele perceba que ele está crescendo, e não só financeiramente. Pelo contrário, é interessante hoje, né? Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro. A grande, mas eles gostam, claro, quem que não vai querer crescer financeiramente para dar uma vida melhor para sua família e para os seus, enfim, para si. Mas existem outros elementos, propósito, cultura, crescimento pessoal, desenvolvimento dos seus benefícios de acesso, né? Não só benefícios como um plano de saúde ou algo nesse sentido, mas benefícios de acesso. Ele tem o acesso do filho estudar numa escola melhor, ele tem o acesso de poder fazer uma viagem. Então, é olhar para o time nesse sentido. O que eles desejam, o que eu posso, como que a gente pode fazer com que esse trabalho de 1 ano, 2 se transforme em 5, 10. E também sair da ilusão como empresário de que a pessoa vai trabalhar 20 anos comigo. Talvez não mais nesse mercado. Né? Muito bom. Obrigada, Carol, pela conversa. É gostoso que você abre um caminho de luz para os empreendedores, né? Tem um caminho, que eu acho que a dor é de todos, né? É verdade. Dificuldade de contratar e de reter. Uma dor boa, né? Que graças a Deus, muita gente empregada. Obrigada, Carol. Foi um prazer. Obrigada, Elô. Eu conversei com Carol Lopes, ela que é fundadora da Potencial Pleno. E na próxima semana, mais uma entrevistada aqui no Momento Lead, falando sobre negócios, sobre o potencial do Paraná e sobre empreendedorismo. Até lá!